makes a job so difficult, we're gonna have to start from scratch. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. Sinta o risco. We have serious problems. Sinta o sacrifício. Do you think you're coming back? Sinta o perigo de ser o primeiro. 5, 4, 3, 2. O Primeiro Homem, hoje nos cinemas. Boa noite, amigos telespectadores da TV Transamérica. São exatamente 19 horas mais 30 minutos. Estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios, pelo canal 59. Também estamos ao vivo pela internet, no Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, e também pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco por essas redes, mandando lá seu comentário, sua pergunta aqui para o nosso entrevistado, ou então pelo 41 WhatsApp, 41 99613 3677. Hoje eu recebo aqui o senador eleito pelo Paraná, da Rede, Flávio Arnes. Boa noite, senador Flávio Arnes, uma honra recebê-lo novamente aqui. Boa noite, Rafael, boa noite a todos e todas vocês que nos acompanham. É uma alegria também estar de volta, conversando com todos vocês, nesse programa assim bonito, até o título é bonito, importante, Verdade e Expressão. Né? Que bom. Né? Senador, primeiramente parabéns aí pela sua volta ao Senado, aí, sucesso aí nas urnas, né? Você teve 23% dos votos, o que equivale a, só para relembrar aqui, 2.331.740 votos. Como você... Qual é o sentimento aí dessa responsabilidade depositada, que o povo paranaense depositou para você, e qual que vai ser o perfil do seu mandato no Senado? Olha, Rafael, em primeiro lugar eu quero dizer que a gente está muito feliz, muito satisfeito com o resultado. Né? E eu tive a oportunidade de já falar com muitas pessoas do Paraná inteiro, todas as pessoas animadas, felizes, com esperança, né? Porque também foi uma campanha diferente, né? A campanha que a gente faz, e sempre fizemos desse jeito, é uma campanha em que as pessoas se envolvem, trabalham, vão para fora, falam com os vizinhos, com os parentes, né? A gente tinha uma colinha e uma adesiva, né? E essa que era a campanha que se fazia pelo Paraná inteiro. Então, e mesmo eu, pessoalmente, fui para cerca de 330 municípios, falando com as pessoas, reunindo as lideranças, as pessoas se envolvendo. E é muito interessante de ver, apesar do pouco tempo na televisão, que eram só 7 segundos, e 12 programas de 30 segundos em todo o período eleitoral, as pessoas vêm, param, querem falar, policiais, professores, todas as categorias. Então foi assim, eu diria, uma campanha, viu, Rafael, bonita, boa, tranquila, segura, entusiasmada, e nos 330 municípios, cerca de tantos assim, em que a gente foi, né, eu posso dizer que não houve problema assim de rejeição, vamos dizer, em qualquer um deles, não houve, não aconteceu. Então, apesar de muita gente dizer que a gente está descrente na política, que não quer saber, debater, discutir, mas olha, vamos em frente, principalmente para os jovens, né, para dizer, olha, a política vale a pena quando bem exercida, né? E dentro dessa experiência sua, que quando você se elegeu, é até bom relembrar aqui para o nosso amigo telespectador, você foi deputado federal entre 91 e 2003, e vice-governador entre 2011 e 2015, senador entre 2003 e 2011. Em 2010. Né? 2010, desculpe. 2003 e 2010. Você fez a campanha lá em 2002. Qual a diferença que você viu aí
principalmente com as redes sociais, aí, uma campanha mais curta, na sua avaliação, até porque é um tema que você vai enfrentar lá no Senado, essa reforma eleitoral, essas novas regras eleitorais, aí, qual a experiência que você teve, o que você acha de positivo, o que você achou de negativo? Se a gente for fazer uma comparação entre as duas campanhas, a gente vê que há diferenças importantes, né? O tipo de campanha que a gente faz, basicamente, é o mesmo, né? Porque nós trabalhamos com o que a gente chama assim, povo organizado, né? São os professores, são as entidades, as pessoas com deficiência, as igrejas, as pastorais, né? Os agricultores, a agricultura familiar, os grandes agricultores, associações, fundações, porque então aí, vamos dizer, até quando os jovens me perguntam, eu quero entrar na política, o que eu tenho que fazer? Eu costumo dizer, ou você tem muito dinheiro, e nem sempre quem tem muito dinheiro se elege, né? E não é a forma adequada de querer entrar na política, ou a sua candidatura nasce de movimentos organizados. E aí os próprios movimentos se encarregam de levar para frente. Agora, em 2002, nós tínhamos que ter papel, correio, mandar, alguma internet, né? Mas não muito, né? Essa vez mudou tudo, né? Porque você tem toda a mídia social instantânea, vídeos, você pode produzir, está no lugar, produz alguma coisa, manda para outro lugar. Mas isso é importante, eu diria. Mas também quero assim apontar que o importante é a gente assim dizer que o contato, isso não substitui o contato pessoal, né? Então, agora o que é bom também, né? Um controle muito grande sobre os gastos, isso é fundamental. Também as pessoas jurídicas não poderem contribuir para a campanha. Isso fez com que os candidatos todos assim tivessem que trabalhar bastante, né, em termos de contatos, de diálogos, de entendimentos com o povo todo. Né? Na próxima campanha não vai ser possível a coligação na proporcional. Só a majoritária. Só na majoritária, o que eu acho que vai ajudar em muito a melhorar o processo eleitoral. Agora, teria que haver ainda algumas mudanças, né? Por exemplo, o voto distrital, o voto distrital misto, para que a gente pudesse ter o deputado da região do Paraná. Por exemplo, quem é o deputado do litoral? Quem é o deputado do sudoeste, do noroeste, do norte velho, do extremo noroeste, do Paraná, do centro do Paraná, o que permitiria com que a população dissesse, não, eu vou falar com o deputado da nossa região, que está nos representando, seja estadual ou federal. Então, essas coisas, eu diria, como análise, nós teríamos que ainda melhorar. Agora, não há dúvidas que no Executivo nós temos que fazer todo o esforço possível para acabar com a reeleição, né? Porque a reeleição no Executivo, seja no município, no Estado ou no governo federal, vamos dizer, é a porta de entrada para confusões, para corrupção, para cooptação, né? Para tudo de ruim que a gente possa pensar na política. Porque a gente tem exemplos no Paraná de governadores que se destacaram e que ficaram 3 anos no mandato, né? Não precisa ter 10 anos, 8 anos, né? Mesmo se pega o governo Lula, primeiro mandato foi um mandato interessante, mas entre o primeiro e o segundo, aí as coisas começaram a derrocar e acabaram todos os problemas que foram analisados e julgados e investigados primeiro pela Lava Jato. Então não tem. Um mandato funciona em outros países, mas no Brasil, infelizmente, essa coisa de reeleição não deu certo. E o tempo, você já falou que é a favor do distrital misto, contra a reeleição, né, no Executivo, e o tempo de mandato, qual o tempo que você defenderia?
Pois é, aí teria que se discutir também, né? Eu penso que um mandato um pouquinho mais longo, vamos dizer 5 anos, seria um mandato, eu penso, adequado, sujeito a um debate, a uma discussão, mas sem a possibilidade de reeleição. Eu sempre fui favorável a que você tivesse assim um tempo limitado para o exercício de qualquer tipo de poder. Eu falo no executivo porque no executivo se lida com orçamento, com dinheiro, né? Há pessoas que defendem, inclusive, a diminuição da possibilidade de mandatos no legislativo. Eu, por exemplo, no Senado, eu penso que 8 anos é muito tempo para o senador também. Deveria diminuir o tempo do Senado, talvez para 5 anos, o mesmo tempo, ou 6 anos, né? Mas diminuir o tempo do senador. E eu acho que há outras coisas também. Há um excesso de pessoas em Brasília, sabe? Tanto na Câmara Federal, né, particularmente 513 deputados. É uma questão a ser debatida, se nós necessitaríamos deste número, talvez diminuir para 1/3 deles, ficarmos com 2/3, mas assim vindo com outras mudanças assim importantes em termos assim de representação regional, representação de categorias. Quando ele fala o voto distrital misto, eu voto também muitas vezes de categorias, por exemplo, eu voto dos agricultores do Paraná. Sim. Isso permitiria dos professores do Paraná. Né? E você defende, a gente tem eleição de 2 em 2 anos, você defende uma eleição única ou você acha que esse modelo é o ideal aí? Qual que é a sua opinião? Olha, é uma boa pergunta, uma coisa a ser discutida também, né? Há pessoas que defendem, né, que tudo aconteça, que seja para o executivo, talvez, ou para o legislativo. Agora, há também sempre a eleição municipal chama bastante a atenção das pessoas, né? Quer dizer, você eleger o vereador e o prefeito, há um envolvimento local mesmo, uma campanha assim bastante aguerrida. Eu sempre falo que a campanha mais difícil de legislativo é a campanha para a obtenção de uma cadeira na Câmara de Vereadores, a eleição municipal. E eu acho até que, vamos dizer, salvo o melhor juízo, assim, ainda, eu acho que o municipal uma vez e a outra no legislativo estadual e federal e executivo, como está acontecendo agora, eu acho que ainda, vamos dizer, é uma possibilidade de se pensar. Tem que estudar melhor. Vamos estudar melhor. Tem algumas perguntas, já vou repassar. Em relação ao tempo de campanha, especificamente, nós tivemos 45 dias de campanha. Qual que é a sua avaliação? Muitos contestam porque, por exemplo, o candidato novo tem menos condições de se apresentar aí à sociedade, tem menos condições em relação a candidatos mais conhecidos. Qual que é a sua opinião? Essa foi uma mudança importante, né? Agora, sempre o candidato novo tem que pensar que ele está vindo assim de um movimento organizado, então tem todo o tempo de estruturação de uma caminhada política, né? Não eleitoral. Quando você participa de um movimento de agricultores, de comerciantes, de professores, do terceiro setor, quer dizer, a própria atividade sua já é uma atividade política, não eleitoral. E você caminhar de uma atividade política para uma caminhada eleitoral, isso é uma questão de anos. Não adianta também dizer, não, agora eu vou me interessar pelo assunto dos idosos, ou das crianças, ou disso, ou daquilo, e depois de 2 anos querer ser candidato. Quer dizer, você já entra na área com uma intenção deturpada, no caso. Quer dizer, com interesse próprio, pessoal, e não um interesse no crescimento de um determinado objetivo. Então, aí, vamos dizer, a campanha é suficiente. Você não precisaria de mais tempo para isso. Agora, se você não tem isso, aí eu diria que até 90 dias são insuficientes. Né? Você não conseguiria ter 90 dias para colocar o seu nome de repente.
Mas, e obviamente, se você for para o caminho do dinheiro, de investimento, de investir financeiramente no sucesso da campanha, eu pessoalmente não considero adequado, mas aí talvez fosse o caso de ter mais tempo. Mas aí também, vamos dizer, a própria natureza da campanha já não faria com que eu advogasse essa causa, né, para a mudança. Então eu penso que 45 dias, e tem a pré-campanha também, que as pessoas admitem. A pré-campanha não é campanha, mas permite você participar de conversas, de diálogos, não pode pedir voto, obviamente, não pode dizer que é candidato, porque é candidato a partir da campanha, mas o diálogo acontece. A Cássia Iná aqui faz uma pergunta em relação à sua opinião entre os candidatos à presidência agora no segundo turno. Qual que é o seu posicionamento aí? Nós temos o candidato mais à extrema-direita, que é o Jair Bolsonaro, atual deputado federal, e temos o PT aí tentando continuar aí, podemos até falar continuar no poder, porque o Michel Temer era o vice aí da Dilma, né? Como que você avalia aí essa disputa e qual que vai ser a sua posição? Até já para você responder, uma outra pergunta do Wilson Zen, que ele pergunta como vai ser qual a sua expectativa no Senado como oposição ao governo? Como que você vai agir lá como oposição? Qual que vai ser a sua atitude lá no Senado, independentemente do candidato que vier a ganhar aí? Em primeiro lugar, sabe, Rafael, às vezes as pessoas discutem sobre o período do PT. Eu digo que o PT está no poder há 16 anos. 2 mandatos do presidente Lula e 2 mandatos da presidente Dilma. A presidente Dilma foi afastada, mas assumiu Michel Temer, que era vice da presidente Dilma. Então, são 16 anos, sob o domínio, vamos dizer, sob a coordenação, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, agora nós temos, e infelizmente chegamos nesse ponto, né, de muitas pessoas dizerem, poxa vida, em quem que eu vou votar? Eu sempre coloco assim de uma maneira bem clara, sabe, Rafael, dizendo quais são as bandeiras que a gente defende também, né? Por exemplo, eu defendo uma bandeira muito importante para mim, que é a bandeira de defesa da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, do trabalho dos procuradores, trabalho da polícia e tudo isso. Então você chega e olha assim, um determinado grupo político dizendo que isso, na verdade, é um julgamento político, não é um julgamento do mérito da ação, que não houve corrupção, não houve roubalheira. Eu digo, olha, isso é macular uma página bonita da história do Paraná que vem sendo escrita a partir de Curitiba. Então essa bandeira, eu inclusive assinei as medidas contra a corrupção, 70 medidas, 12 blocos, né? Então isso é importante. Eu defendo, tem a bandeira também do combate à corrupção, então estou junto com o grupo, quero até falar com eles nesses próximos dias para até me colocar à disposição como senador para que isso aconteça. Eu fui presidente das APAES do Paraná e do Brasil também. E pouco tempo atrás, inclusive, o pessoal do Partido dos Trabalhadores era extremamente radical nesse sentido, de dizer que queria acabar com as entidades. Não, é tudo assistencialista, não deveriam existir e coisas semelhantes. Eu digo, olha, eu saí do PT 10 anos atrás, 10 anos atrás. Você foi eleito pelo PT como senador? Fui eleito pelo PT. E sempre dizia também, gente, vocês estão fazendo com que a base perca a esperança, a militância, porque a cúpula acaba desvirtuando todos os objetivos. Quando eu saí, e deu uma repercussão muito grande, porque eu disse, olha, pegaram a ética, rasgaram a ética e jogaram no lixo, né? E eu diria que a bandeira da ética ainda precisa ser remendada, que continua rasgada, né? A dizer que não aconteceu nada, que não teve nada e coisas semelhantes. Então, por isso que eu não faço assim a apologia de um candidato ou de outro, porque eu acho que o telespectador, a telespectadora tem que assim pensar bem, né, no que fazer. Agora, qual que é a minha posição lá no Senado Federal?
né? Eu quero também dizer muito claro que eu não sou, eu vou ser muito claro, não sou oposição. Eu sou a favor do Brasil. Isso tem que ficar muito claro, a favor do Paraná, a favor do Brasil, a favor do que é correto e do que é certo. Então, se o governo federal enviar ao Congresso Nacional uma lei que é boa, e nem estou falando se é esse presidente ou aquele, né? Se mandar uma lei que é boa, eu vou aprovar a lei, não vai ter esse negócio de não, eu sou oposição. De partido. Né? Ou de partido. Não, o Brasil precisa de particularmente nesse momento da história, o Brasil precisa de pessoas que dialoguem, que conversem, que achem soluções, que estejam juntas nesse sentido. O projeto não é bom. Muito bem, vamos discutir, vamos ver, vamos estudar, vamos propor mudanças, vamos conversar com o executivo, que um senador pode conversar com o governo federal, vamos fazer audiências públicas, conversas para alterarmos, modificarmos e vermos o que pode ser feito. É claro que se isto não for possível, no final a gente vai avaliar a situação. Mas sempre pensar, eu sou a favor da coisa correta, da coisa boa, necessária, importante e que beneficia o povo brasileiro. Só para a gente esgotar esse assunto, a Marina Silva hoje, que foi candidata a presidente pela Rede, declarou um voto crítico ao Haddad. Ela explicou lá as razões pela qual ela vai votar no Haddad, deixou claro que vai ser oposição. O partido Rede falou que será oposição, não declarou voto a ninguém. Qual que é a sua visão aí dessa decisão da Marina frente ao que o partido já tinha decidido aí? Eu quero também dizer, eu acho que as pessoas sabem, que eu não me candidatei a nada nas últimas eleições, não nessas, nas últimas eleições. E não estava mais nem filiado em partido político. Eu me filiei à Rede Sustentabilidade porque me agrada muito a ideia da sustentabilidade. Inclusive os ODS, que a gente fala, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, foram assinados por unanimidade por 193 países, né? E procuram articular as questões econômicas, sociais, ambientais e a parceria que tem que haver na sociedade. Exatamente as bandeiras que eu procuro também, pelo menos boa parte delas, defender. Agora, a Marina está declarando como Rede o apoio para o Haddad, não é um voto, uma posição crítica. Quer dizer, não foi isto que a gente discutiu na reunião também, não havia essa posição, então eu diria uma posição pessoal da Marina, que não reflete a opinião de todas as pessoas que estavam presentes à reunião, inclusive os 5 senadores eleitos da Rede Sustentabilidade. Você falou da ODS, tem uma pergunta aqui que vai de encontro, o Fernando Krause, ele pergunta como o senador percebe a importância dos ODS para o desenvolvimento do Paraná. Olha, eu até diria... Fernando Krause. Fernando, né, Fernando? Eu até diria, Fernando, que uma das coisas mais importantes e que seria muito bom seria se os governos municipais, nas próximas eleições, né, adotassem os ODS como um programa de governo, inclusive, naquilo que se aplicasse ao município, porque são objetivos de desenvolvimento sustentável pensando-se no mundo inteiro, que são da ONU, né? Então, há países no mundo, por exemplo, onde as meninas não têm acesso à educação ainda. Então, aparece dentre as metas a serem atingidas que as meninas tenham acesso à educação, que não é uma dificuldade no Brasil, porque todo mundo tem acesso, tem que melhorar, obviamente, à educação. Então, o que são os ODS? São os objetivos econômicos, né? Objetivos do meio ambiente, do planeta e da pessoa, né? Os objetivos
assim, de educação, de casa, de comida, e você tem que interligar esses objetivos. Então, alguém dizer assim, não vamos cuidar só do meio ambiente. Não está correto isso. Você pode cuidar do meio ambiente e preservar a atividade econômica. E nós temos perfeitamente condições de fazer isso. Aqui no Paraná, por exemplo, todos os agricultores estão buscando o que a gente chama de certificação ambiental, porque vão exportar produtos para a Europa e a Europa, agora daqui para frente, vai começar a importar com selo ambiental. E você articulando esses 3 objetivos, né, você teria o 4º objetivo, que é conseguir tudo isso em parceria. Você não consegue sozinho, você tem que estar junto com os agricultores, comerciantes, industriais, com entidades do meio ambiente, com as escolas, os professores. Então, o grande debate é como articular todas essas forças da sociedade. E, ao mesmo tempo, se você fizer isso, você constrói uma sociedade de paz, né? Então, paz por quê? Porque uma família cujos filhos vão para a escola, que a família tenha casa, tenha comida, tenha acesso à saúde, esteja trabalhando, se tem um filho com deficiência, sendo bem atendido, né? Tudo isso faz com que haja paz, tranquilidade. É o que a gente deseja para os filhos da gente, para os netos, para os irmãos, para todo mundo. Então, os ODS são um grande guarda-chuva, né? E é tão assim adequado que todos os países do mundo subscreveram, né, os ODS como uma bandeira, né, importante a ser buscada, né, e constitui um plano de governo. Até o Ratinho e as pessoas, né, deveriam dar assim bastante ênfase para isso, né, que é uma coisa muito importante e interessante. Outro tema que um telespectador traz aqui é o Will Santos, ele fala sobre o autismo. Ele é de Cruz Machado, ele quer saber, ele comenta aqui que não tem nenhum acompanhamento por parte do poder público, ele quer saber o que o senhor pode fazer aí para tentar dar uma, digamos, uma olhada melhor para a questão do autismo. Eu quero também dizer que a bandeira da pessoa com deficiência, de uma maneira geral, é a bandeira, vamos dizer, referência da nossa caminhada. O que nós queremos é que a pessoa com deficiência, né, seja ela intelectual, física, visual, auditiva, múltipla, distúrbios de conduta, né, autismo, né, e outras áreas, que elas sejam muito bem atendidas. Eu fui secretário de Educação aqui no Paraná e fizemos um esforço extraordinário para que as pessoas com deficiência tivessem as suas necessidades atendidas na legislação também. Uma das leis que aprovamos na Assembleia no período foi Todos Iguais pela Educação, para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos de instituições conveniadas com a Secretaria tivessem, no mínimo, os mesmos direitos da pessoa sem deficiência: carteira, mesa, armário, transporte, merenda, reforma, construção, ampliação. Há várias entidades no Paraná relacionadas ao autismo, particularmente na AMA, Associação também de Apoio ao Autismo, que precisam desse apoio também. Agora, não só da educação, aí é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é outra lei, que foi no período aprovada aqui no Paraná, onde se coloca toda a política pública de todas as áreas voltadas para a pessoa com deficiência. Então, na saúde, na assistência, no trabalho, na acessibilidade, porque todas as pessoas com deficiência, além da educação, precisam, eventualmente, de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, trabalho, desafios. Inclusive, na semana passada, ainda me reuni com as pessoas de Cascavel, né, que também estão trabalhando para ter um atendimento especializado na área do autismo. E é uma população grande, né? Hoje em dia se aceita a estimativa de que uma pessoa em cada 68 nascimentos tenha, né, alguma coisa relacionada ao autismo, no espectro autista, né? Então, seriam praticamente 3 milhões de pessoas no Brasil, o que é bastante gente, né?
Mas independente de ser muita gente ou pouca gente, ter um programa bem organizado de apoio às famílias, com profissionais habilitados e de apoio à pessoa. Então, podem ter certeza e vamos trabalhar juntos nisso para que no âmbito federal a gente faça isso, mas não só no âmbito federal. Eu, como senador, e qualquer senador, mas no caso estou respondendo por mim aqui, quero ter um diálogo muito próximo com o Ratinho, o governador, para que isso aconteça no Estado e com os municípios. Toda vez que a gente visita o município, a gente discutir isto, né, para que a pessoa com deficiência seja bem atendida em todos os municípios também. A Michele Ferreira fala aqui das APAES, ela comenta aqui que o governo do Paraná está acabando com as APAES. O que você pode falar em relação às APAES aí e o seu diálogo com o governador eleito? Eu quero ter, Rafael, e a Michele também, né, dizer, olha, a gente tem que ter um diálogo muito próximo agora com o governo. A relação do governo do Estado com as entidades APAES e co-irmãs, porque você tem escola de autistas, de surdos, de paralisados cerebrais, distúrbios de conduta, várias escolas constituídas da forma de associações ou fundações que têm o mesmo trabalho da APAE. Né? As APAES constituem um movimento grande também, né? Que estão em mais de 300 municípios do Paraná. Só que a relação com o governo do Estado nunca esteve tão deteriorada como está nesse momento. É incrível. Eu próprio já falei com a secretária de Educação atual, né, que é uma boa pessoa, trabalhou comigo, inclusive, mas eu disse, olha, secretária, não precisamos, o mundo está em guerra, por que vamos criar guerras desnecessárias? Né, dizendo, o professor não pode atender o aluno com deficiência, se o professor sai de licença, não pode ir um substituto, se o professor entra em licença saúde, não pode haver alguém que substitua, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Merenda escolar já faz 3 anos que as pessoas com deficiência no Paraná não recebem merenda escolar. Eu digo, isso é um crime, né? É um crime. Então, nunca esteve tão deteriorada a relação. Mas eu diria, é por uma incompetência administrativa. Por que isto? Porque tem que pedir o parecer da PGE. Aí manda um documento por escrito para a Procuradoria-Geral do Estado. Isso vai o documento, demora-se 1 mês para responder, volta a resposta não é bem adequada. Eu diria, uma competência administrativa seria, vamos sentar aqui em volta da mesa, temos esse problema aqui, né, jurídico, pedagógico, administrativo, e vamos resolver esse problema. Então, isto nós temos que trabalhar, e eu ainda pretendo levar na próxima semana isto para a governadora em exercício, porque eu digo, ela pode terminar o mandato numa canetada, quer dizer, corrigindo todas essas deturpações que estão acontecendo. E caso não aconteça isso, que o novo governador, no início do seu mandato, mas é muito melhor já terminar o ano com, vamos dizer, os ânimos apaziguados, serenados, para que a gente comece o ano com uma nova perspectiva. Aliás, não é só isso, né? Tem APAES e co-irmãs que precisam ser construídas. Está na lei escrito construção, né? Outras que precisam ser ampliadas, está escrito na lei ampliação ou reformadas, né? Carteira, mesa, armários, Rafael, está tudo escrito na lei. Então, cumpra essa lei. Temos a lei, vamos cumprir a lei, né? Tem mais alguns assuntos aqui para a gente debater, mais algumas perguntas dos nossos telespectadores, mas antes eu vou com a Isis Barros Lourenço agora, com as notícias da semana, do jornalista Pedro Lima. Boa noite. Então vamos começar falando sobre o IAP. A Vara da Fazenda Pública de Paranaguá, no litoral do estado, condenou o ex-presidente do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, por ato de improbidade administrativa em decorrência de abuso do poder no exercício da função.
A decisão responde à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, que comprovou que o ex-presidente, entre os anos de 2013 e 2014, em conjunto com o então chefe do escritório regional do órgão em Paranaguá, também condenado na ação, transferiu para outra cidade de forma injustificada e afastou das funções de fiscalização um servidor que havia atuado em diversas empresas em decorrência de irregularidades ambientais. Agora vamos falar sobre a Sanepar. Por medida cautelar, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCRPR, determinou na sexta-feira, dia 19 de outubro, a suspensão pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, do pregão eletrônico número 1161 de 2018, para contratação de solução de Sistema Integrado de Gestão Empresarial, ERP, bem como os contratos dele decorrentes, se já firmados. O autor da determinação, conselheiro Fábio Camargo, também transformou o processo que teve origem numa denúncia em tomada de contas extraordinária. Um dos fundamentos para a determinação foi a contratação de empresas pelo valor de R$ 107 milhões, quando a melhor proposta apresentada foi de R$ 24 milhões, registrando-se uma diferença de 448,33%. Segundo a manifestação do conselheiro, alia-se a esses fatos os demais indícios de irregularidades em relação à formação do preço máximo do sigilo imposto, alterações no edital sem justificativas, exigências desarrasadoras, ausências de publicidade, dentre outras. Essas foram as notícias do nosso jornalista Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Senador, a gente tem alguns temas que provavelmente você já vai enfrentar aí no começo do seu mandato. E o mais comentado é a questão da reforma da Previdência, que acabou não sendo pautada aí pelo presidente, pela Câmara, pelo Congresso Nacional, desculpe, e mais provavelmente, dependendo do acordo, dependendo do presidente eleito, nós vamos ter aí esse assunto novamente lá para vocês. Você chegou a ter acesso ao projeto que tinha lá no Congresso ou não? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto aí? Antes desse tema, só, Rafael, no bloco anterior você me perguntou da pessoa com deficiência, e eu diria que um dos maiores avanços que a gente pode ter é a repetição da lei estadual, todos iguais pela educação, no âmbito federal, para que o Ministério da Educação tenha o mesmo procedimento dito na lei, para que a pessoa com deficiência tenha os mesmos direitos da pessoa sem deficiência assegurados. Agora, a reforma da Previdência, sem dúvida, vai voltar para o debate. E não é de se estranhar isso, porque todas as leis que a gente tem no país, elas devem ser regularmente avaliadas, reavaliadas. É que nem a gente fala na educação, né? A gente tem a prática pedagógica e nós temos que ter a reflexão sobre a prática pedagógica diariamente. Então, na lei da Previdência, da reforma, a coisa mais simples a ser dita é que as contas têm que fechar. Quer dizer, você tem que ter uma receita, e tem que ter a despesa, e isso tem que assegurar o bem-estar das pessoas no momento e no futuro. Só que você não pode fazer isso apressadamente para você querer deixar a marca do governo na reforma, como aconteceu com o governo Temer. Não, nós vamos conversar e daqui a 6 meses nós vamos aprovar, porque eu só tenho 1 ano e meio, 2 de governo, e aí nós vamos deixar essa marca. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer numa legislação, porque nós tivemos muitos exemplos no Congresso Nacional, enquanto eu estava lá, de leis importantes e que foram aprovadas depois de um bom debate, por consenso. Reforma do Judiciário, reforma tributária, que até houve uma lei, a LDB, imagine, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional,
foi debatida durante algum tempo e se chegou a um consenso de todos os partidos, de esquerda, de direita, de centro e tal, né? Por quê? Porque houve um debate. Então, a reforma da Previdência, a gente começa, por exemplo, em ter que saber exatamente os números, né? Porque quando o presidente Temer colocou essa reforma para debate, ele incluiu lá, por exemplo, o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que é o salário mínimo prestado para a pessoa com deficiência e para o idoso, né, que a Previdência paga, porque tem uma estrutura pelo Brasil todo, quer dizer, ela tem a estrutura para o pagamento, mas não é um recurso da Previdência, é um recurso da assistência social, que só se utiliza da infraestrutura da Previdência para não criar uma nova estrutura de perícia e de outras coisas. Então, nós temos que deixar os dados claros, conversar sobre isto, ter os dados todos, né, fazer esse diálogo todo. Agora, se existe, como se diz, né, um déficit de mais de 200 bilhões de reais anuais, então você tem que ver as contas, tem que ver. Agora, há muita coisa que tem que ser vista junto com isto também, né, porque há um exagero, nós temos que ver onde é que está indo todo esse recurso também, né? Porque o Brasil arrecada 33% do PIB em tributos, né? Tributos, né? E é um valor enorme, não consegue fechar as contas correntes, tem que acabar com o peso, né, de uma estrutura gigantesca do poder público, quadros, 100 mil cargos comissionados, e o presidente Michel Temer, por exemplo, dizendo não, vamos acabar com 5 mil, tem que acabar com 80 mil, 90 mil cargos e fazer com que a gente viaja pelo Paraná, né, como eu já falei em outras ocasiões, eu vou dirigindo o carro também, vou aqui para a União da Vitória, em sentido sudoeste do Paraná, são crateras que tem lá no asfalto, carros quebrando, caminhões quebrando, e nós temos um DENIT, por exemplo. Tem que fechar o DENIT, acabar com todos os cargos do DENIT e achar soluções mais modernas, mais práticas, e ver onde é que estão esses recursos todos também. Então, o Brasil precisa, na verdade, ser repaginado, né? Abrir uma nova página da história para a gente ver o que está acontecendo, né? Por exemplo, prefeitos. Prefeitos a gente vê essa distribuição desses tributos, né? 6% ficam nos municípios, 70% do que se arrecada fica no governo federal. Aonde que está indo isso? Tem que haver economia no Senado, economia na Câmara dos Deputados, na Assembleia. Todo mundo tem que apertar o cinto e ver onde é que esse dinheiro, afinal, está indo e como é que as coisas estão acontecendo. E na Previdência a mesma coisa, né? Vamos olhar, vamos ver como é que as coisas estão. Agora, tem que fechar a conta. Eu quero ter, vamos dizer, uma aposentadoria maior, vamos imaginar, tem que ter entrada e tem que ter saída, para as coisas se equilibrarem. Não pode o povo brasileiro pagar por coisas que uma categoria ou outra deseja. Quer dizer, essa diferenciação de determinada classe na reforma da Previdência, na sua opinião, não pode existir, então? Não é que não possa existir, tem que haver a fonte de recurso, né? Quer dizer, você está com determinado valor, muito bem, é suficiente para pagar a tua aposentadoria? Não, não é. Então, se não for, você tem que repensar e achar um outro tipo de solução. Tem um outro tema importantíssimo, que é a PEC do teto dos gastos, que já foi aprovada aí. Qual que é a sua visão sobre essa PEC aí que foi aprovada? Olha, eu diria que seria uma das coisas em relação à qual eu me posicionaria contrariamente, sabe? Que você tem que ter um limitador de gastos, eu diria, não há dúvidas nesse sentido. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. Só que você tem que ver aonde que você está gastando aquilo que você arrecada, qualidade
daquilo que está sendo feito. Né? Eu dou um exemplo assim, muito simplório, né? Uma prefeitura quer fazer uma creche, o prefeito tem que ir para Brasília para pedir o recurso para a creche. Eu digo, meu Deus do céu, passagem, estadia, tempo. Vai para lá, tempo. Mas o prefeito chega em Brasília e diz, não, eu só quero 2 salas para minha creche, quero pintar, quero reformar o banheiro, não precisa de uma creche nova. Ah, não, a gente só tem dinheiro para creche nova. Então, em vez de você gastar 400, 300, você vai ter que gastar 3 milhões. Né? Então, não dá para... essas coisas não se admitem mais que aconteça. O governo do Estado, para fazer alguma coisa, tem que ir para Brasília para conseguir carteira, mesa, armário, porque também é o FNDE, lá no MEC, né, que faz essas coisas. O DINIT, com aquela estrutura gigantesca e tudo isso. Então, tudo isso, vamos dizer, tem que ser repensado, revisto, né, para que a gente possa ter uma possibilidade diferente, né, e melhor. Um outro assunto também, que veio até uma pergunta nesse sentido aqui, a reforma trabalhista já foi aprovada. Qual que é a sua avaliação? Já temos quase um ano aí, acho que até mais de um ano de vigência dessa reforma. Agora, ainda em relação, desculpe só, eu queria ter completado em relação à PEC, há certas áreas em que você precisa ter mais dinheiro. Sim. Por exemplo, educação. Saúde, educação. Educação. O Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica, acaba agora em 2020. E nós precisamos valorizar o profissional, educação em tempo integral, também profissionalização dos nossos jovens, acompanhamento do Plano Nacional de Educação. Então, tudo isso a gente precisa, assim, não dá para ter esse limitador, a saúde, né? Agora, o que a gente precisa é um gerenciamento, uma ter saúde, mas que há necessidade de recursos. Eu diria, as pessoas ficam meses numa fila de espera. Às vezes a pessoa precisa de uma prótese no joelho. Não, você só vai fazer no ano que vem, daqui a 1 ano ou 2 anos, porque não tem dinheiro para prótese. Mas no meio tempo, você tem que fazer raio-x, tem que fazer fisioterapia, não trabalha direito e tal. Você gasta 5 próteses, pelo menos, fazendo essa espera toda, né, que você também tem. E essas reformas, a CLT, a consolidação das leis do trabalho já antiga, houve a reforma trabalhista, feita de maneira apressada, assodada pelo governo para deixar a marca, a célebre marca, nós temos que deixar a marca da reforma trabalhista. Existe a necessidade? Sem dúvida alguma, né? Existe a necessidade. Mas, ao mesmo tempo, chegamos ao ponto do pessoal aprovar, com a promessa do presidente Temer de que mandaria uma medida provisória para corrigir os erros da reforma trabalhista, os equívocos da reforma. E ele mandou a medida provisória para o Congresso, só que a medida provisória acabou não sendo apreciada. Então, a reforma trabalhista ficou com uma série de equívocos que só aconteceram porque houve essa pressa, essa necessidade de se deixar um sinal para a sociedade que alguma coisa tinha sido feita. Então, é necessária, é importante, né? Estão discutindo, inclusive, um tipo CLT para a área da saúde, consolidação das leis da saúde. Então, nós temos que pensar nisso também. Uma outra questão, que é até tema dos debates aí na campanha do segundo turno aí, é a questão da privatização de estatais. Qual que é a sua opinião? Então, também esse debate tem que acontecer, né? O Estado, né, o poder público, seja ele federal, estadual, municipal, tem que tomar muito cuidado com aquilo em que ele investe, porque ele tem que ter prioridades. A prioridade do poder público são coisas fundamentais. A primeira delas é fiscalizar bem, né? Fiscalizar, ter educação, ter saúde,
ter assistência, política de trabalho, fiscalizar a infraestrutura, né? E tudo aquilo que não seja do interesse que possa ser feito pela iniciativa particular, que não seja assim indutor de desenvolvimento. Por exemplo, você pega a Petrobras. Petrobras é indutora de desenvolvimento também. Você pode ter políticas públicas, desde que não haja corrupção que houve, né, o loteamento de cargos e tudo isso que acabou denegrindo a Petrobras. Você é uma indutora de desenvolvimento. Mas você pode ter outras companhias, tantas que, se o poder público fizer ou não fizer, não é atribuição do poder público fazer. Então, devem ser privatizadas. Você falou alguma coisa aí da reforma tributária, da arrecadação de tributos que o nosso país tem aí, né? 33%. Gostaria que se falasse aí sobre a questão tributária no nosso país. O que precisa mudar, na sua opinião? Porque a gente percebe aí o desemprego é grande, para você montar um negócio próprio aí hoje é complicado, você tem que praticamente ficar sócio do governo. Qual que é a sua visão sobre isso? De fato, a simplificação das iniciativas dos empresários, sejam eles pequenos, médios, grandes, nós temos que, na verdade, simplificar a burocracia, né? Aqui mesmo em Curitiba, por exemplo, nós estamos tentando cortar uma árvore, né, num terreno público que está ameaçando uma casa. Já estamos há um ano, né? Um ano tentando. É uma burocracia que para qualquer coisa aniquila as esperanças de uma pessoa, né? Ou para construir alguma coisa num local, né, que não apresenta maiores dificuldades, já há um ano, né, buscando uma solução e reunião e ninguém acerta, todas as pessoas têm medo de fazer alguma coisa, de tomar posição. Então, nesse sentido, né, também, né, a gente, na reforma tributária, a gente tem que simplificar, diminuir, juntar, tornar a estrutura muito menos burocrática, né, ter sistemas de arrecadação melhores, né, ter impostos mais justos, né, porque se você tem 1 quilo de feijão, por exemplo, né, você paga o imposto sobre o consumo e não sobre aquilo que você produz, a sua renda. Então, se você tiver um imposto no consumo, esse quilo de feijão, tudo aquilo que você paga, que eu pago, que outra pessoa paga, é o mesmo valor que a pessoa que ganha R$1.000 paga também. Então, é o que se chama regressividade, né? Então, isso tem que ser interrompido, tem que ser parado, tornar mais justas as coisas, né? Mas isso tem que vir com uma reforma junto, uma reforma tributária, então, que seja simplificada, juntando-se impostos, né, que haja assim, uma possibilidade, né, de impostos mais justos também, que não se exija que cada empresa tenha uma equipe de advogados, de burocratas, de administradores, até para entender o que a legislação quer dizer, né? Isso, eu diria, olha, o Brasil precisa, assim, de um novo momento de grande debate nesse sentido. Agora, junto com isso, ver a distribuição daquilo que se arrecada, o que a gente chama de pacto federativo. Sim. Né? É uma outra questão relevante. É uma situação fundamental. 70% do que se arrecada fica com o governo federal, 25% com o Estado e 6% com o município. Então, junto com toda essa reforma, dizer, olha, município, você tem que ter mais encargos e mais dinheiro, porque a vida do cidadão acontece no município. Então, prefeitos têm que andar, viver com pires na mão, pedindo favor para governador, para secretário, para presidente da República, e aí começa todo o desvio, toda a deturpação. Aquelas emendas com deputado também, que é totalmente... Tem que ficar correndo atrás de deputados aí para conseguir emendas também.
Pois é, até também tem que ir correndo atrás. Ainda a emenda é uma coisa, né? Porque se você pedir a emenda também, dentro de programas definidos, também, mas o mais importante de tudo é que o prefeito tenha a sua liberdade. Seja automático aquilo ali. Junto com a Câmara de Vereadores e junto com a comunidade, de decidir. Eu dou até um exemplo. Quando eu fiquei deputado federal, a pessoa surda vinha pedir para mim uma prótese auditiva, porque era o hábito do deputado conceder prótese auditiva para a pessoa surda. Quer dizer, disse, olha, é o fim da picada, que uma pessoa surda que tem o direito de ter uma prótese tenha que pedir para mim a prótese. Foi discutido com os promotores, com as autoridades, com a área, e hoje em dia já faz anos e anos que a pessoa pode entrar na fila, pode até faltar dinheiro, eventualmente ter mais recursos para próteses. Mas não precisa mais pedir para deputado. Vai lá, entra na fila e ganha a prótese que tem o direito em função da necessidade de surdez apresentada. Então, o prefeito a mesma coisa, né? Tem que haver uma divisão de recursos para que estados e municípios realmente tenham essa liberdade, essa autoridade para gastar os recursos. Você teve um dos menores gastos aí na campanha para o Senado, que consta que para ser bem exato, R$ 236.280,95. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o fundo partidário, o fundo eleitoral, como que você vê a cláusula de barreira, para a gente encerrar. Olha, Rafael, eu diria o seguinte, a legislação permite você ter o fundo eleitoral nessas eleições, né? Então, vamos dizer, não existe nada de ilegal nisto. Porém, isto tem que ser mudado radicalmente. Eu sou de opinião de que não deve haver dinheiro público para partido político, nem fundo partidário e nem fundo eleitoral. O partido tem que ser tão bom que consiga agregar pessoas, fazer com que as pessoas participem da vida partidária, que defendam os ideais do partido e que contribuam, né, com o partido, mas não com recursos públicos. Então, minha opinião é totalmente contrária a que isto aconteça. Ao mesmo tempo, a nossa campanha, em termos financeiros, fechou com esse valor que você falou aí, em torno de 236, né, que você falou? 36.280,96. 236 mil reais. Então, é pouco dinheiro para uma campanha majoritária, porque aí está incluído programa de televisão, programa de rádio, a colinha, o adesivo, as viagens, a gasolina, o almoço, essas coisas. 236 mil reais. E eu me orgulho disto, porque as pessoas não acreditam que você possa fazer uma campanha majoritária com 236 mil reais e ter 2.330.000 votos. Então, isso é possível graças à organização do povo. Sim. Por isso que eu digo para as pessoas, eu sempre comento isso, nunca digam você ganhou. Você tem que dizer, nós ganhamos, nós estamos no Senado, é o nosso mandato. Por isso que a gente diz, é uma boa política, essa política vale a pena fazer porque nasce do povo. O povo quer, o povo participa, se entusiasma, faz com alegria, com entusiasmo, porque as pessoas se sentem representadas. Só uso uma frase de uma médica, de uma juíza, aliás, que numa reunião no interior, ela defendia as mulheres em caso de violência contra a mulher, e ela dizendo para mim, eu voto em você, porque eu confio em você, usou essa palavra, eu me sinto representada por você. Eu digo, não tem coisa mais linda que isso, isso vale uma campanha inteira, né? O pessoal dizer, olha, estamos juntos, né? Então essa que é a coisa bonita da política. Tem várias mensagens aqui no Facebook, no WhatsApp, não vou conseguir ler todas. Senador, eu agradeço a sua entrevista aqui, desejo sucesso aí nesse mandato aí, que você consiga
boas conquistas aí para o nosso estado do Paraná. E o programa, a Rede TV Transamérica, está à sua disposição. Olha, eu agradeço também, Rafael, desejo tudo de bom para você. Você me atende com tanta amizade, com tanto respeito e a gente quer, assim, trabalhar junto também. Conte sempre com a gente. Quero deixar um grande abraço a todos os telespectadoras, ainda agradecer pela participação de todos e todas vocês e dizer, vamos em frente, vamos fazer um bom mandato, acreditar na política, saber que isso é importante e lá na frente a gente tem que dizer, né, fruto dessa caminhada, valeu a pena. Legal. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Uma grande semana e semana que vem estaremos de volta às 19h30. Um grande abraço.